O Maracanã vai tremer nesta noite de 7 de fevereiro de 2026, mas não apenas pela força da torcida. O Flamengo entra em campo carregando uma pressão incomum, daquelas que transformam um jogo de campeonato carioca em uma verdadeira final antecipada. Não é exagero dizer que o rubro-negro joga a própria sobrevivência na competição. Com um elenco estrelado, investimentos altos e expectativas sempre elevadas, o clube se vê diante de um cenário que poucos imaginavam no início da temporada. E a pergunta que paira no ar é simples, mas carregada de tensão. O Flamengo vai responder como gigante, ou deixar crescer uma crise logo nos primeiros meses do ano? Porque há noites que definem muito mais do que 3 pontos. Há noites que testam personalidade, maturidade e grandeza. E esta tem todos os ingredientes para ser lembrada por muito tempo, seja como o jogo da reação, seja como o início de uma turbulência maior. Você está no canal FLA Por Dentro. Se você já se sentiu impactado com o Flamengo, inscreva-se no canal, porque todos os dias eu trago conteúdo novo, análise forte, bastidores e tudo o que realmente importa no mundo rubro-negro. E já participa aqui com a gente. Comente abaixo de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde chega a nação. Maracanã em chamas. Flamengo chega à noite mais decisiva do Carioca 2026. O relógio se aproxima das 21 horas deste 7 de fevereiro de 2026, e o Maracanã volta a ser palco de uma noite que promete entrar para a memória recente do futebol carioca. O Flamengo não entra em campo apenas para cumprir tabela, entra pressionado, cobrado e consciente de que o peso da camisa exige uma resposta imediata. Contra o Sampaio Corrêa, o rubro-negro joga muito mais do que 3 pontos. Joga sua permanência entre os protagonistas do Campeonato Carioca e, sobretudo, sua credibilidade diante de uma torcida acostumada a disputar títulos. O cenário é desconfortável para um elenco que, no papel, figura entre os mais qualificados do país. Com apenas 4 pontos conquistados em 5 partidas, o Flamengo chega à rodada decisiva ocupando a 5ª colocação do Grupo B. Situação impensável quando se observa o investimento recente e a profundidade técnica do plantel. Ainda assim, o futebol não se sustenta apenas em projeções. Ele cobra desempenho, intensidade e regularidade. O time comandado por Felipe Luiz sabe que o caminho mais simples é vencer. Qualquer outro resultado pode transformar a noite em um pesadelo esportivo. Flamengo joga a vida contra o Sampaio Corrêa. Há jogos que definem temporadas, outros definem ciclos. Para o Flamengo, esta partida pode representar os dois. A matemática é clara. Uma vitória mantém o clube vivo na disputa pela classificação, mas ainda assim será necessário torcer por combinações de resultados. Derrotas de adversários diretos como Boa Vista e Madureira, além de um tropeço do Nova Iguaçu, entram na equação rubro-negra. O simples fato de depender de terceiros já evidencia um alerta importante. O Flamengo deixou escapar pontos que normalmente não escapariam de um elenco com tanta qualidade. Ainda existe uma possibilidade remota de classificação com empate, mas o cenário exigiria uma improvável goleada em termos de saldo. Perder, por outro lado, seria catastrófico. Empurraria o clube para o quadrangular do rebaixamento, algo que beira o inconcebível para uma das maiores potências do futebol sul-americano. Qualidade existe, falta constância. Quando se observa peça por peça, o elenco rubro-negro continua sendo tecnicamente superior à maioria dos adversários do estadual. Há jogadores capazes de decidir partidas em um único lance, atletas experientes acostumados a finais e jovens que trazem energia ao time. O problema não tem sido talento, tem sido execução. Nos últimos compromissos, o Flamengo mostrou dificuldades para controlar o ritmo das partidas, sofreu com oscilações defensivas e, em alguns momentos, aparentou falta de intensidade competitiva. Um time dominante precisa impor seu jogo. O Flamengo, recentemente, tem reagido mais do que comandado. Vaias e cobrança o termômetro da arquibancada. Após o empate contra o Internacional, o Maracanã ecoou vaias.
não eram apenas direcionadas ao resultado, mas ao desempenho coletivo. A torcida do Flamengo entende de futebol e reconhece quando um time joga abaixo de sua capacidade. O próprio Filipe Luís admitiu que o elenco ainda não está em sua plenitude física, fator que ajuda a explicar a queda de rendimento. O início de temporada costuma cobrar seu preço, especialmente de equipes que disputam decisões logo nas primeiras semanas do calendário. Ainda assim, a camisa rubro-negra não costuma aceitar desculpas. Possíveis mudanças oxigênio no time titular. Diante do desgaste, alterações na equipe são esperadas. Mais do que uma necessidade física, mudanças podem representar um ajuste emocional. Times pressionados precisam de respostas rápidas, seja com novas peças, seja com uma postura diferente. O Flamengo desta noite precisará ser mais agressivo, mais vertical e, acima de tudo, mais concentrado. Em jogos decisivos, erros mínimos custam caro. O adversário também joga. Seria um erro tratar o Sampaio Corrêa como mero figurante. Em contextos de pressão, equipes teoricamente menores costumam crescer especialmente quando enfrentam gigantes em momentos de instabilidade. Para o Flamengo, o risco não está apenas na qualidade do rival, mas na ansiedade que pode tomar conta da partida. Se transformar a urgência em desorganização, o rubro-negro corre perigo. Se transformar em intensidade, vira favorito absoluto. O que esperar do Flamengo hoje? A tendência é de um time mais ofensivo, buscando resolver a partida cedo para evitar que o relógio se transforme em inimigo. A qualidade técnica do elenco indica um caminho: posse de bola, amplitude pelos lados e infiltrações constantes. Mas isso precisa vir acompanhado de concentração defensiva, algo que faltou em momentos recentes. Mais do que vencer, o Flamengo precisa convencer, porque, às vezes, 3 pontos não apagam dúvidas. Uma grande atuação, sim. Lesão de Jorginho. Acende alerta em noite decisiva. Se já não bastasse a pressão por resultados, o Flamengo ainda chega para o confronto com um problema relevante: a ausência de Jorginho. O meia relatou dores musculares na coxa esquerda após a final da Supercopa do Brasil e exames confirmaram uma lesão na região posterior. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado, mas sua ausência nesta noite é certa. Trata-se de uma baixa sensível. Jorginho vinha sendo um dos nomes mais consistentes do meio-campo, um jogador capaz de organizar a saída de bola, controlar o ritmo e oferecer equilíbrio entre defesa e ataque. Sem ele, o Flamengo perde clareza na construção. Efeito dominó no departamento médico: Jorginho não está sozinho. Saúl e Luiz Araújo também permanecem fora, formando um trio de ausências que limita as opções de Filipe Luís. Elencos fortes suportam desfalques, mas toda a equipe sente quando múltiplas peças importantes ficam indisponíveis ao mesmo tempo. Aqui surge um teste importante para o Flamengo. Sua profundidade de elenco realmente corresponde ao investimento? Grandes times não dependem de um único jogador. Eles revelam soluções, oportunidade para outros nomes. Se por um lado a lesão preocupa, por outro abre espaço para protagonistas inesperados. É nesses contextos que surgem jogadores decisivos, atletas que aproveitam a chance para mudar sua própria trajetória dentro do clube. Para o Flamengo, a noite pode revelar mais do que um resultado. Pode revelar novos protagonistas. Aspecto físico. Um ponto de atenção. O calendário brasileiro segue sendo um desafio. Sequências de jogos intensos logo no início do ano aumentam o risco de lesões musculares. A declaração de Filipe Luís sobre a condição física do elenco reforça que o Flamengo ainda busca seu pico de desempenho. Talvez a versão mais forte deste time ainda esteja por vir. Mas o futebol não espera cobra. E cobra agora. Alan perto do Corinthians. Movimento de mercado surpreende. Enquanto o Flamengo tenta manter o foco total na decisão do Carioca, uma notícia fora das 4 linhas chama a atenção. O volante Alan está próximo de ser emprestado ao Corinthians. O acordo prevê empréstimo até o fim da temporada, sem opção de compra, com o clube paulista assumindo integralmente os salários. A movimentação gera debate.
saída estratégica ou perda de profundidade. Alan chegou com status relevante após um investimento significativo e construiu um currículo respeitável vestindo a camisa rubro-negra, acumulando títulos importantes. Não se trata de um jogador qualquer. Sua eventual saída pode indicar duas leituras: confiança em outras opções do elenco, necessidade de reorganizar o grupo ou uma busca por mais minutos ao atleta. Em elencos altamente competitivos, às vezes bons jogadores precisam sair para jogar. Dorival Júnior, fator decisivo. O interesse direto do treinador corintiano mostra o respeito que Alan possui no mercado. Quando um técnico insiste em um nome, normalmente enxerga algo específico, seja encaixe tático, liderança ou confiabilidade. Para o Flamengo, a decisão também passa por planejamento. Temporadas longas exigem elenco robusto. Abrir mão de peças precisa ser calculado. Momento delicado para negociações. Movimentações de mercado, em meio a um momento esportivo turbulento, sempre ganham maior repercussão. Torcedores tendem a interpretar saídas como sinal de fragilidade, mesmo quando fazem parte de um projeto maior. Internamente, porém, clubes costumam separar emoção de estratégia. O Flamengo, acostumado a disputar todas as frentes, sabe que planejamento é tão importante quanto talento. Iago se despede e segue para o futebol do Zewa. O Flamengo também oficializou a transferência do zagueiro Iago para o Orlando City, encerrando o ciclo do defensor no clube. Saídas como essa fazem parte da dinâmica do futebol moderno, especialmente quando se trata de atletas que buscam novos desafios ou maior minutagem. Profissionalismo e legado. Embora nem sempre sob os holofotes, Iago contribuiu com profissionalismo e comprometimento. Jogadores assim ajudam a sustentar a competitividade interna e elevam o nível dos treinamentos. Elencos vencedores não são formados apenas por estrelas, mas por estruturas coletivas sólidas. Renovação constante. A saída também indica renovação. Clubes que desejam permanecer no topo precisam ajustar peças continuamente. O Flamengo tem feito isso nos últimos anos, e essa política explica, em parte, sua permanência entre os protagonistas do continente. Uma noite para reafirmar grandeza. O jogo desta noite não é apenas mais um compromisso do calendário. Ele representa um divisor emocional. Grandes clubes são medidos justamente quando enfrentam turbulências. E o Flamengo tem a chance perfeita para responder dentro do lugar que melhor conhece, o gramado do Maracanã. A qualidade do elenco existe, o talento está lá. A experiência também. Falta transformar potencial em desempenho. Se jogar no nível que sua camisa exige, o Flamengo deve sair de campo fortalecido independentemente das combinações paralelas. Mas se repetir as oscilações recentes, a pressão tende a aumentar de forma exponencial. No futebol, reputações são construídas ao longo dos anos e colocadas à prova em 90 minutos. Hoje é uma dessas noites. E quando a bola rolar, não haverá mais espaço para projeções, cálculos ou justificativas. Apenas futebol. E o Flamengo precisa, mais do que nunca, parecer o Flamengo. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que o Flamengo vai dar a resposta hoje? Vai ser uma vitória convincente ou mais um jogo sofrido? E mais, na sua opinião, o que está faltando para esse time engrenar de vez? Intensidade, parte física, mudanças táticas ou atitude? Comenta aqui embaixo porque o seu ponto de vista fortalece o debate e ajuda a medir o sentimento real da nação antes dessa decisão. Se existe uma lição que o futebol ensina repetidamente, é que grandeza não se sustenta apenas com história. Ela precisa ser reafirmada todos os dias. Momentos de pressão não são sinais de fraqueza. Muitas vezes são oportunidades disfarçadas para reconstruir identidade, fortalecer o grupo e lembrar a todos por que certos clubes são diferentes. O Flamengo já provou inúmeras vezes que sabe reagir. E talvez noites como esta não sirvam apenas para buscar classificação, mas para reacender a essência competitiva que transformou o clube em uma potência. Crises, quando bem enfrentadas, costumam revelar times mais fortes.
Se você quer acompanhar tudo o que vai acontecer depois desse jogo, análise pós-partida, bastidores, repercussão da torcida e possíveis mudanças, já se inscreve no canal e ativa o sino. Porque no próximo episódio do Fla por Dentro, a gente vai destrinchar cada detalhe dessa noite decisiva e entender se o Flamengo iniciou uma reação ou se ligou de vez o sinal de alerta para a temporada. E lembra, aqui você não apenas acompanha o Flamengo, você entende o Flamengo.